Muitíssimo boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí a live, o nosso Estúdio Concha, mais uma vez. Eu, Luísa de Sá, na companhia de Rejane Aires, minha dupla dinâmica, apresentamos dessa vez aqui no nosso estúdio nosso querido W, da Slama, Luan, que não é o Santana, é o Nobá, do Nobá, né? E o Bertola, do Bertola. Né? Nós vamos bater um papo aqui, hoje mais voltado também para o evento que eles estão realizando aí de uma forma na raça, colaborativa, que vai ser o Som na Sucata, que chega a terceira edição. Né? Você que está chegando aí agora, quer participar, só mandar perguntinha para a gente aqui, que a Rejane vai estar de olho e pode mandar ver. Bom, para começar essa história, né meninos? O modus operandi de se fazer um evento nesse formato, né, com esse porte na capital, de uma maneira totalmente independente. Né? Chegou na terceira edição, deve ter um trabalhão por trás disso aí, né? Sim. Queria que vocês falassem um pouquinho como foi essa trajetória, como foi o primeiro, como que isso começou e o que aconteceu para chegar nessa terceira edição, com o público já consolidado, o bafafá já estabelecido na cidade e tudo mais. Bom, na primeira edição a gente não tinha nada, a gente só tinha ideia, assim. A gente via que Belo Horizonte tem um cenário independente de bandas assim enorme em termos de qualidade, de quantidade, mas a gente via que faltava espaço também para essas bandas se apresentarem. E um dia eu estava passando lá na Praça da Liberdade, eu vi aquele teatrinho lá e falei, peraí, por que ninguém aproveita esse espaço, né? E eu fui lá e procurei saber como que a gente poderia fazer para aproveitar aquele espaço e fazer um evento lá. Fui lá, teve uma certa burocracia a princípio, né? Principalmente porque no começo a gente bolou um outro nome, ia chamar Arena do Rock, só que a gente achou que era muito pejorativo, assim, mesmo porque algumas bandas não são de rock puro. Então eles queriam saber, assim, mas que rock que é esse, né, e tal. Então eu tive que gravar um CD, tive que levar para eles, mostrar como que era o projeto. A gente fez um croquis, um desenho de como seria colocada a iluminação, a aparelhagem, o equipamento de som e tudo, que a gente não ia prejudicar o espaço deles. Então eu acho que esse primeiro passo para fazer o primeiro evento que foi o mais importante, assim, que exigiu mais persistência da nossa parte. Da primeira vez foram só 5 bandas, foi num único dia que aconteceu. As bandas que tocaram meio que montaram um núcleo de produção do evento. Da primeira vez foram a gente, né, o Bertola, o Slama, o Antenafobia, o Simples e o Pasme. Então, a partir desse primeiro evento é que a coisa foi caminhando. Depois a gente fez um mini documentário do evento, muitos dos nossos amigos registraram como que foi e tal, e depois disso a gente já teve um respaldo maior junto ao Circuito Cultural da Praça da Liberdade para poder fazer um segundo evento em 2 dias, com 10 bandas, entendeu? E aí a coisa foi... deu certo, deu material para exatamente, fazer o seguinte, né? Isso aí. E não acontecia nada no espaço antes? Não, eu acho que acontecia, só que em termos de música era muito pouco. Eu acho que ali era mais voltado para o teatro, assim, uma coisa mais informal, sabe? E esse acaba sendo um problema de Belo Horizonte num todo, né? Os espaços públicos não são muito ocupados por artistas daqui da cidade. Isso tem sido uma tônica, inclusive, da cena ultimamente. Ou se é de alguma coisa que a gente pode chamar de cena, né? Sei lá, algo parecido com isso. Então o pessoal está se preocupando com isso muito hoje em dia e eu acho que muito disso se deve ao Som na Sucata. O pessoal percebeu das outras bandas, mesmo as que não participaram, muita gente foi para ver, todo mundo, as bandas se comunicam, conversam, são amigas. E aí todo mundo viu que tem essa possibilidade de ocupar espaço público, de fazer um evento desse. Basta superar todos os problemas, a burocracia, a dificuldade que é. E isso também é uma forma que a gente bolou de conseguir levar a nossa música ao público, entendeu? Porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade enorme de mostrar a nossa música, porque não toca na rádio, sabe? Não tem como. Na TV também é impossível, entendeu?
Então eu acho que fazendo os eventos em locais públicos, principalmente no local ali na Praça da Liberdade, entendeu? Que é um local que tem muito trânsito de pessoas, assim, eu acho que essa é a saída que a gente encontrou de mostrar que a gente existe e está aí, entendeu? E como que foi a conversa, assim, da arquitetura? Qual banda vem? Quem chamar? Quem tem mais a ver com a proposta? Foi uma coisa mais... teve algum princípio que norteou essa história? Até isso já até responde também a pergunta da Laura Dias, do bairro Itapuã. Ela pergunta qual o critério para escolher as bandas que vão tocar. Você quer falar, Davi? Bom, na verdade, a gente já vinha conversando sobre essa ideia de tocar na rua, assim, que é uma coisa que a gente sempre gostou muito e acho que desde o começo, acho que foi muito assim que as nossas bandas começaram, né? Que era aquela coisa de pegar os nossos amplificadores e colocar no passeio e tocar para as pessoas, assim, aquela coisa do rock mesmo. E aí a gente vinha já com esse papo há algum tempo, né, Bertola? Eu, Bertola, enfim, as nossas bandas, o Ronde, que é proprietário de um bar que a gente frequenta. E era mais ou menos aquele núcleo que tomava cerveja junto e sempre planejava fazer isso. E aí o primeiro lance foi assim, quem está afim de trabalhar, né? Quem está na disposição. Não temos grana, quem está afim de fazer, isso acaba acontecendo. Isso acaba acontecendo de uma maneira até natural, porque a gente percebe assim, as bandas que se apoiam mutuamente, entendeu? Que estão sempre presentes nos eventos. Então isso acaba acontecendo de uma forma natural, entendeu? A gente não faz curadoria, não faz nada. Mas, por exemplo, nesse evento, a gente queria muito colocar uma banda do nosso amigo Luiz, chama Festencóis. Porque o Luiz é uma pessoa super ativa na cena, sabe? Todo mundo tem certeza absoluta que ele é um cara que trabalharia muito na produção e que ia acrescentar muito. Então, esse tipo de coisa, eu acho que acaba acontecendo de forma natural, entendeu? A galera que tá... vejo uma preocupação também com a questão da qualidade, também da condição de segurar um show num teatro de arena, num espaço aberto. Então, assim, tem todas essas dificuldades. Apesar de ter esse tipo de coisa que é da integração da cena também, isso é super importante. Porque fazer um festival desse não é fácil, é muito difícil. É muito difícil mesmo, em todos os sentidos. A gente está a um dia do festival e ainda tem muita coisa para resolver, entendeu? Então, vejo também que a questão, além de conseguir trabalhar e de ser integrado, de conhecer todas as coisas, é ter condições de fazer um show num espaço como esse também, né? Porque isso valoriza até mesmo o próprio evento. É legal também para quem quiser mandar um material para vocês. Uma banda que está assistindo o videochat e quer participar da próxima edição. O que eles têm que fazer? Mandar o material para quem? Como que funciona? É igual a gente falou, a gente não faz curadoria, entendeu? O mais importante seria conhecer as pessoas, sei lá, eu acho que, então, é ir lá, que é um trabalho de cena. se apresentar. Belo Horizonte tem se movimentado hoje nesse sentido, é interessante. A melhor iniciativa é ir lá amanhã. Vai lá amanhã, vai no domingo, conhece a galera, bate um papo com todo mundo. Procurar interagir, porque hoje em dia existe muito essa coisa, nos festivais acontece muito isso, vamos fazer uma curadoria e tal... E acaba que no final são sempre as mesmas bandas que são escolhidas. Então, essa curadoria, entre aspas, ela na verdade não existe, entendeu? Privilegia uma nota restrita. Restrito. Né? Então, a gente prefere fazer desse jeito, entendeu? Deixar as coisas bem às claras. Assim. Eu faço um festival chamado Cansei de Ser Indie, que é junto com o Sandro Marte e com o Terenzi. E assim, isso que ele falou é impressionante, porque a nossa ideia era pegar um subgrupo, né, de estético mesmo, a gente definiu, tem uma série de bandas com uma referência estética parecida. Então vamos reunir essa galera, vamos invadir as boates de Belo Horizonte que até então não tinham suas portas abertas para música autoral, para bandas de música própria, mas com a principal intenção de integrar as cenas. Cara, isso não aconteceu, sabe? Isso é uma coisa vexatória. Porque é uma iniciativa boa, era um lugar legal de tocar, numa casa bacana que era a Velvet, com o público da casa, sabe? Muita gente que nunca... Não era aquela galera que vai pra obra, ou seus amigos que estão numa atriz, ou não sei quem que vai pra não sei aonde, sabe? É uma galera diferente. As bandas não se propuseram se integrar. Então você via que uma banda ia abrir, a outra ia tocar logo na sequência. A banda que tava tocando no início, a galera da outra banda não via a banda tocar. Então a galera nem conheceu o som, não sabe quem é quem. Sabe? Então, assim, a dificuldade é essa. Então, quem está interessado, eu acho que a principal coisa é essa. Vai lá, conhece a galera, bate um papo. Vamos conhecer, vamos criar uma cena em Belo Horizonte, porque ao contrário do que sempre se diz por aí, nunca houve cena aqui, não. Agora que talvez pode ser que esteja começando a acontecer. Aproveitando esse clima quente, posso fazer uma pergunta picante? Pode. Já está na hora, Lulu? Pode.
Bertola, quem é a beleza perversa do clipe? Me apresenta. Quem está perguntando é o Lúcio Lima, do bairro Floresta. Que safado. Na verdade, a beleza perversa, ela não existe assim como uma pessoa. Mas existem vários personagens assim que a gente já viu na noite, né? Aquela figura... aquela figura meio snob, né? Cabelo Chanel. Isso sempre existe. A gente que é boêmio, né? Que frequenta os bares de BH... A gente sempre fica de olho nessas figuras, assim, porque sempre rola alguma coisa, assim, uma inspiração. Tem umas figuras que são típicas, né? Não, com certeza. Alguns bares que eu frequento tem as figuras que depois de 3 da manhã são as mesmas figuras, as belezas perversas da madrugada. Os habitantes da noite não mudam muito, depois de certo horário. No Beleza Perversa, eu estava ouvindo, até comentei com a Regina, falei, cara, me lembrou muito o Rogério Skylab. Nossa, que bom. Ele ganhou Poxa, eu comecei a ouvir e falei, gente. Eu fico até orgulhoso com essa comparação, porque eu gosto muito do Rogério Skylab. O que tá rolando na vitrola de vocês ultimamente, assim? Cara, bom, eu ouço muita coisa, assim, eu ouço muita coisa mesmo. Eu sou muito fã, eu gosto de rock, eu ouço rock o tempo todo, mas eu sou muito fã do Caetano também, eu resgatei o Transa agora que ele completou 40 anos, e fiquei ouvindo muito, cara, e gostei, porque tinha muito tempo que eu não ouvia. E eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez, eu tô ouvindo o disco novo do Jack White também, que eu achei fantástico. Fenomenal. É muito legal. Pô, cara, eu tô abismado, tem muita coisa legal rolando, tem umas bandas lançando coisas legais, eu tenho parado pra ouvir muitas bandas de BH também. Eu lembro que quando eu vi o show do Slama, do queridíssimo W, lá no próprio Sona Sucata, eu gostei muito, e é essa que é a magia da coisa. Eu despertei e falei, cara, tem isso em BH, sabe? Quando eu ouvi o som do Flávio, foi a mesma coisa. E as outras bandas, eu tenho ouvido muitas coisas daqui, muitas coisas de outras cidades também, e alguns discos internacionais. Assim, eu sou maluco, eu ouço música o dia inteiro. E você, Dago? Minha onda também é o rock, assim. Tem aquela coisa do punk dos anos 70, que não tem como, assim. Eu sou vidrado, ouço sempre, assim, até hoje está lá na ponta da agulha. E eu tenho ouvido muito aquela onda das bandas de Nova York, que são as bandas que fazem essa mistura do rock com alguns elementos eletrônicos, assim. O LCD Sound System, acho que foi talvez a última grande banda nessa onda. Que pena que acabou, né? Pois é. Que é uma banda que faz fazia um show, assim, ao vivo era fenomenal. Pois é. Impressionante. Eu vi em 2007 lá no Chevrolet. Eu também. E eu fiquei impressionado quando eu vi aquilo. Eu falei, pô... Tem o Broken Social Scene também, mais ou menos. É bem diferente, na verdade, né? Mas tem uma pegada eletrônica fantástica, um projeto bonito também de ver ao vivo. Você pegar e ver essas coisas eletrônicas funcionando de um modo orgânico, eu acho super interessante o LCD fazer muito isso. Muito difícil. O LCD fazia isso com uma propriedade impressionante. Impressionante. Incrível, assim. E a onda punk, né? Assim, foi quando eu falei, pô, você não deixa de ser rock, de ser punk, porque você mistura essas coisas. Porque existe um certo preconceito, né, das pessoas de que isso, né, não pudesse ser feito. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, caiu por terra. Não, e a internet, eu acho que nesse sentido, né, que os meninos que já vêm de uma experiência de mais tempo, né, sabem bem o que é isso, né, o Slama principalmente, de 90 para cá, o acesso ficou mais fácil, ficou quase ilimitado, né, a própria divulgação, igual a gente estava conversando antes, né, falando do segundo CD e tal, que está na web, que está em formato virtual. Exatamente. Né, que propicia, de fato, essa viralização e tal. Então, acaba que a gente potencializou muito o consumo de música, mas engraçado porque outro dia eu estava perguntando para umas figuras que estavam fazendo uma matéria sobre EPs, especificamente sobre EPs, que é um formato que ganhou um certo status, né, assim, de um bom começo, de uma boa divulgação, mesmo de um espaço para experimentar, né, para se arriscar, ser uma banda, você pode até ser uma banda mais antiga, você opta por lançar um EP como um formato mesmo, né? E aí muita gente lembrou uma faixa ou outra, mas não lembrou um disco ou outro cheio, mas não lembrou o EP. Eu acho que muito por conta dessa avalanche de coisa que solta e lança todo dia, verdade. que a gente tem que pegar, pô, tem muita banda rolando, acaba que... E o EP é interessante fica, também, né? que eu acho uma coisa interessante desse formato, que é uma característica bem peculiar, é que normalmente, muita banda tem feito isso hoje em dia. Eles lançam um EP como se fosse um rascunho daquilo que vai ser o disco cheio. E aí completam o disco com basicamente o mesmo material que está no EP.
Eu acho isso até ruim, assim, porque essa permissividade que você falou do EP, eu acho super legal, cara, porque eu fico super curioso, principalmente quando a banda já é conhecida e tudo mais, já consegue fazer trabalhos e lança um EP que você vê que a característica é experimental mesmo. Então eu quero só fazer uma farra e lanço um EP. E, ultimamente ele tem criado essa coisa, o EP é o início de um disco cheio. Eu tô lançando basicamente o protótipo, daqui a pouco sai o produto final, entendeu? Diz o Tom York que ele vai parar de fazer disco, você vai lançar EP. Mas eu fico vendo que... Ele pode, né, fazer o que quiser. Ele pode fazer o que exatamente. Eu acho que é um caminho meio sem volta, assim. Essa coisa do disco cheio, eu tenho a impressão que está com os dias contados. Então, os artistas hoje, os músicos, eles pensam muito na carreira. E na produção dentro dessa carreira, em sequência. Então, não necessariamente você tem que fazer 10 músicas para colocar aquilo dentro de um disco, né, de um CD cheio e depois lançar. Então, está fazendo uma aqui e coloca na praça e, ao mesmo tempo, você está construindo outra e colocando, né, para que a galera possa ouvir e tal. Espalhar o som. Nós temos mais algumas perguntas, rapazes, sobre o festival. Vamos. Aproveitando. A Mônica Machado, do bairro Lagoinha, ela pergunta se vai ter banquinha de CDs no evento. O Carlão, do bairro Sion, pergunta se vai vender cerveja. E a Tatiana Perron, de Betim, pergunta qual a banda mais pesada dentre esses que vão tocar no fim de semana. Deixa eu responder o Carlão. Deixa. Carlão, meu querido, isso é um evento de rock and roll, é lógico que vai ter venda de cerveja, mas é nos arredores, lá dentro não tem nenhum tipo de estrutura para isso, mas pode ficar tranquilo que você vai conseguir tomar todas as cervejas do planeta, inclusive eu estaria do seu lado. Agora, a banda mais pesada, eu acho que não tem uma banda de rock pesado, assim, igual Sepultura, por exemplo, não tem, entendeu? Mas eu acho que as bandas de rock mesmo, assim, tem o Slama, a gente também faz um rock mais pesado, o Nobá também tem uma carga, o Aldan, mas não tem rock. O Pelos também. Aliás, eu queria até falar isso, que lá no evento, no Som na Sucata, principalmente no segundo, assim, teve gente de todo tipo, entendeu? Teve idosos, teve crianças, entendeu? E até surpreendeu a gente com um público, assim, muito diverso. Então eu queria falar pro pessoal que a gente é roqueiro, mas vocês podem ir lá sem medo, porque a gente só come morcego depois da meia-noite. Então, como o evento vai acontecer de dia, podem ficar tranquilos. Sem risco, vai vender CD? Vai ter banquinha? Vai ter uma banquinha com material de todas as bandas Isso, participantes. A gente já organizou isso também, vai ser super legal. E isso que o Flávio falou, tem uma característica do Som na Sucata. Eu fui a segunda edição para poder cobrir pelo Retalho Cult. E aí eu cheguei, aí a coisa que mais me chamou a atenção foi o seguinte, cara, o Rainha da Sucata, ele é um edifício que fica de frente para um ponto de ônibus. E a coisa que mais me chamou a atenção de tudo, até foi uma coisa que eu destaquei, foi que a galera desce do ônibus e assim, várias pessoas desciam um grupo, vamos supor, de quatro malucos, assim, desciam do ônibus, ficavam olhando, aí ficavam assim meio desconfiados, né, de que é isso, né, cara, como assim tem banda tocando aqui? Aí daqui a pouquinho ia descendo aos poucos, descia um degrauzinho, daqui a pouco tava todo mundo bêbado, curtindo pra caralho os shows que estavam rolando. E ao mesmo tempo você tinha lá as senhoras com o carrinho de bebê, caminhando pela praça, parando pra conferir. A vantagem da ocupação do espaço público, né? Você com tá... certeza. Esse é o cenário. Você amplia seu público também, entendeu? Você atinge uma galera que normalmente não seria atingida pelo seu trabalho, pelo trabalho de quem está participando daquilo. Aqui existe um circuito de casas que nós todos já tocamos em todas, né? E que não são muitas. Não são muitas, precisa de um ano para tocar em todas as casas de Belo Horizonte e o público é o mesmo. E é o seu público, na verdade. Quando você está tocando num evento desse, você está tocando para um público geral. A galera que está passando por lá fazendo uma caminhada, entendeu? A galera que está só passando por lá mesmo, ouviu o barulho no carro, já encosta, desce ali um pouquinho para ver o que está rolando. Então, assim, bem e a gente também, a gente quer levar o nosso som para o maior número de pessoas possível, entendeu? Eu, pelo menos, eu não tenho a mínima pretensão de ser alternativo de nada, entendeu? Eu faço um rock popular. Exatamente. E é interessante você saber quando as pessoas comuns gostam, assim, do seu som. Pessoas comuns, que eu digo, é gente que não está envolvida com música de nenhuma maneira, entendeu? Que não faz parte dessa cena alternativa. Que acaba sendo a maior parte do público quando a gente toca nessas casas. Com certeza. É porque isso acabou virando até gênero, né, Bertola? Né? Você fala que
o rock alternativo hoje, isso é como rótulo, né? O indie virou estético, o rock alternativo virou estético, o alternativo virou estética, um monte de coisa. Agora eu tenho um recado pra galera aí que tá acompanhando também, eu sou meio abusado, você viu, né? Mas eu tenho só um recadinho, gente, olha, muita gente, eu fico muito pé da vida quando eu vejo gente falar que BH não tem nada, que Belo Horizonte não acontece nada, Belo Horizonte está vivendo um momento sem precedentes. Eu nasci aqui, eu moro aqui desde moleque, então eu sei do que eu estou falando, está vivendo um momento sem precedentes. E eventos como esse, iniciativas como essa, num espaço público com entrada franca, gratuita, entendeu? Assim, não tem nada, Belo Horizonte não tem o que reclamar. Vamos prestigiar, vamos fazer a cidade se movimentar, vamos dar espaço, vamos permitir, porque quem principalmente permite a criação e o surgimento de uma cena é o público. É o principal fator de toda essa estrutura. Então vamos lá prestigiar, tem bandas de muita qualidade, entendeu? Todo mundo que está tocando lá se empenhou bastante para rolar essa parada, e isso é muito mais para o público do que para a gente, porque acaba que a gente consegue tocar em vários lugares. Claro. Mas esse é um lugar público para a gente trocar experiência, trocar figurinhas, todo mundo bater papo e ver que existe muita coisa legal rolando aqui em Belo Horizonte. E entre as bandas tem DJ no intervalo? Tem, vai ter um DJ. O DJ vai começar a tocar 1 hora antes do evento. Fazer o esquenta. Isso. No sábado já vai começar a partir de 2 horas. Quem que vai ser o DJ? Léo Moraes. Valsa binária? Nosso amigo Léo Moraes. Ele vai discotecar no sábado e no domingo vai ser o Thiago Negão, que toca no Quase Coadjuvante também. Você vê que, de uma certa maneira, todo mundo está envolvido. Né? Que sempre cavam e fazem acontecer a cena também. Né? Quase Coadjuvante lançou material novo recentemente também. Gente, eu posso falar da programação aqui? Por favor. Bom, então, gente, no sábado vai ter o Pelos, Grafômanos. Aí, Sandro, acertei, hein? Bertola, o Pasme e o Zanzara. E no dia 12, no domingo, vai ter o Rock de la Rua, o Aldan, Hotel Catete, Nobá e o Slama. E o horário que começa? No sábado vai começar a partir de 14 horas, já vai ter um DJ tocando e tal. O show deve começar por volta de 3, 3h30. No domingo começa um pouco mais cedo, 1 hora já vai ter discotecagem. O show deve começar por volta de 2h30. Tem hora para acabar ou não? Deve acabar, nos 2 dias, deve acabar por volta de 8h30, 9 horas. Assim. Um esquema que vai ser um ótimo esquenta pra galera também, pegar uma farra mais à noite aí. Já ouviu o rock and roll, já chegar na noite agitado e aplicadinho. No domingo leve o seu pai. Leve o seu pai. Para conhecer Belo Horizonte, para conhecer esses espaços pouco aproveitados, que na verdade tem um caso muito interessante aqui, que a gente vai publicizar agora, que a Rainha da Sucata, ela não estava tão largada às traças. Ela estava sendo muito bem utilizada. Ou não tão bem utilizada, não sei. Que história que é essa aí que vocês contaram? Que nós rimos das tomadinhas elétricas no palquinho da Rainha da Sucata. Pois quando eu fui lá para tentar o espaço, né? A Itamara, que é responsável pelo lugar, ela me falou que eles estavam deixando a energia elétrica do palco ligado, porque não estava tendo evento mesmo, né? Ninguém ia usar. E aí um dia eles chegaram lá à tarde e perceberam que tinha um monte de emos usando as tomadas para poder fazer chapinha no cabelo. Aí, olha isso. A utilização do espaço público. Exatamente. Ver como é que são as coisas, né? Ficou melhor agora com o som na sucata. Imagina passar lá um monte de gente fazendo chapinha no cabelo. Pois eles tiveram que desligar a energia durante o dia por causa disso. Você vê como é que são as coisas. Né? Bertola, e para quem tá curtindo o trabalho agora de vocês e quer ouvir o som antes, não conhece, tem onde baixar? Tem. Na verdade, a gente criou um site do evento, lá tem os links para todas as bandas. O site é www.sonasucata.com.br. Lá tem todas as informações em relação ao horário, as bandas que vão tocar, tá tudo lá. O pessoal pode acessar. Os sites das bandas para a galera baixar as músicas, ouvir. Eu acho que o material de todas as bandas está disponível para produção online para download gratuito, inclusive. Então, é bom dar uma passada lá para ver as bandas que vão rolar, conhecer um pouquinho melhor, chegar lá mais. No Facebook tem o evento. Tem o evento no Facebook, tá bombando. Tá fantástico. Só digitar Som na Sucata lá que vocês vão ver, um monte de coisa lá. Maravilha. Vamos, Bruno? Vamos embora. Demais? Demais. Eu saio do plantão e caio para lá amanhã.
Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Valeu todo mundo que acompanhou. Valeu. O Estúdio Concha fica por aqui. Foi um prazer. E Nina Hagen está com vocês. Eu tenho uma reclamação. Na próxima a gente podia... A gente vai arrumar um outro sofá. Né? Acompanha a gente sempre, acompanha as bandas no Concha também, que é o tempo.com.br/Concha. Lá também temos esse espaço para música independente. Acompanha o show amanhã e domingo e também o trabalho dos meninos, que está muito bacana. Valeu, até a próxima. Valeu, rapaz. Valeu.